Olá, amores e amores da área, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo hoje, né? O que vamos falar hoje? Sobre o fascismo. Você sabe o que é fascismo? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para você da origem do fascismo, como que ele se desenvolveu na Itália e algumas das suas principais características. Então, primeiro, o fascismo é considerado um sistema político e autoritário que foi criado por Benito Mussolini, né? E de onde vem a origem dessa palavra fascismo? Ela vem de uma palavra latina que significava fácil, litório, que era um tipo de conjunto de galhos amarrados a um machado, que era o símbolo do poder de punição que os magistrados tinham na Roma antiga. Então, o nome vem daí, né? O experimento do fascismo, ele nasce oficialmente em 23 de março de 1919, quando Mussolini então funda em Milão o grupo Fascio de Combattimento, que reunia ex-combatentes da então acabada Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918. Para a gente entender essa origem, a gente tem que voltar lá no contexto histórico. Então, qual foi o contexto histórico da origem do fascismo? O fim da Primeira Guerra Mundial, apesar da Itália acabar tendo mudado de lado e ter ficado do lado dos vitoriosos, os acordos para ela foram terríveis e ela acabou ficando imersa no caos, à beira de uma guerra civil, tendo crises políticas, econômicas, sociais. E foi também um momento que o Estado ele começa a perder o controle. Combinado com isso, a gente tinha um anarco-sindicalismo, que ele era muito forte nesse período na Itália. E também o Partido Comunista, que estava se organizando nesse tempo e, por sua vez, esse Partido Comunista ele tinha muita ligação com a Revolução Russa, com o comunismo que tinha acabado de acontecer lá em 1917 na Rússia. E aí, com medo desse comunismo que tinha acontecido na Rússia e que assombrava a Itália, havia-se esse medo do comunismo. E aí o grupo fundado por Mussolini, que prometia um monte de coisa que a gente já vai ver daqui a pouco, ele cresceu rapidamente. Então o fascismo, basicamente, apesar de além do contexto de crise pós Primeira Guerra Mundial, ele também cresce graças ao medo do comunismo. Ainda em 1919, ocorreram ataques de brigadas fascistas, que depois acabaram se tornando paramilitares mesmo, contra políticos de esquerda, né? Então eles atacaram políticos de esquerda e judeus, homossexuais e órgãos da imprensa. Como que esses caras paramilitares, essas facções ficaram chamadas? De camisas negras, né? Então os fascistas são chamados de camisas negras. E o Partido Fascista, lembra que eu falei que o Mussolini fundou? Então, no final de 21, nasce o Partido Nacional Fascista, cujo símbolo era exatamente o fascio litório que eu tinha falado para vocês anteriormente. E aí, menos de um ano depois, o Mussolini assume o poder. Como? Em 1922, acontece a Marcha sobre Roma, né? Mais de 50 mil camisas negras, que eram os fascistas, dirigiam-se para a capital. E aí, sem opção, o rei Emanuel III convida o líder dos fascistas, Mussolini, para formar o ministério. Acontecem eleições fraudulentas em 24 e os fascistas eles acabam obtendo mais ou menos 65% dos votos em 1925. O Mussolini, então, ele se torna o líder Duce italiano, né? Ele fortalece sua influência na Itália, conquistando o apoio de indústrias, empresários e do Vaticano. E aí ele acaba tornando-se uma referência para os regimes autoritários do mundo afora, como Francisco Franco na Espanha ou Antônio Salazar em Portugal e principalmente Adolf Hitler na Alemanha. Todos eles tiveram em Mussolini uma forte inspiração. Qual que é a principal característica do fascismo? E isso é importante a gente entender. Concentração total do poder na mão do líder do governo,
né? No caso aqui a gente estava falando de Mussolini, mas se aplicaria a qualquer outro regime totalitário, baseado em um único partido. Por isso que o Mussolini ele absorve o título de líder, né, o que evidencia o traço de culto à personalidade. Então você vai ter um culto à personalidade também, uma figura que é a personalidade, que é o governo, a militarização da política. A política acaba sendo tratada como uma experiência de guerra, né? Então você vê muito forte essa militarização. Projeto de expansão imperial, e eles acabavam investindo alto dinheiro em produção de armas e equipamentos de guerra, deixando de lado educação, saúde, né, investindo muito nisso. Exaltação da coletividade nacional em detrimento de outras culturas, então só o meu país é bom, então o meu país acima de todos os outros, né, a ideia do meu país sobre todos os outros, que é um nacionalismo extremado. E com a supremacia fascista imposta no Estado, o regime também trata como inimigos seus adversários, eliminando eles, usando inclusive da força. Quem que era o principal inimigo nesse momento? Quem que os fascistas desprezavam? Eles desprezavam intelectuais e artistas principalmente, porque eram aqueles que tinham o poder de questionar essa ordem deles. Para isso também eles controlavam os meios de comunicação de massa e disseminavam a sua ideologia e controlavam todas as informações que eram mostradas ao povo. Então, o fascismo também tem a característica de propagandear, por isso controlar os meios de massa, mas também de censurar. E por último, e não menos importante, o uso da religião para manipulação. Né? Então, lembra que eu falei que o Vaticano foi apoiado? Então, usava-se também a ideia de Deus sobre todas as coisas, de Deus acima de tudo, para que pudesse ter esse controle. Então, usava-se a religião para manipulação. Nacionalista, o país acima de todas as coisas, violentos, defesa das armas, né? E eliminação de tudo aquilo que era considerado como inimigo. Não à toa que atacaram anteriormente toda a esquerda, né? E tinha-se esse medo do comunismo. E principalmente o fascismo surge em cenários de crises, onde surge uma figura emblemática que vai ser a solução para todos os problemas, né? Então essa personificação do líder também é uma característica dos fascistas. Beijinhos, até a próxima.